Senhor. Aleluia. Você põe aí para mim? Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia já no livro de Neemias. Para nós é um livro bem conhecido, mas nós queremos tornar ele bem conhecido da igreja também. Neemias capítulo 1. Nós vamos começar do versículo 1, nós vamos ler até o verso 11, nós vamos ler, o capítulo é curto, então nós vamos ler ele todo, amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Deixar uma lição de casa para os irmãos. Leia todo o livro de Neemias, são 13 capítulos. Leia todo ele depois em casa. É um espaço bem curtinho, para que você entenda o significado dessa campanha também, daquilo que nós vamos ministrar, mas também que você tenha a sua compreensão, porque nós sabemos que nós podemos lutar a luta dos outros, mas nada melhor do que cada um lutar a sua luta e vencer, não é? É muito ruim você viver somente na dependência do que as pessoas vão fazer em prol de você. É diferente quando você vai e faz por você mesmo, e você conquista. É uma bênção para nós, porque a gente vai se fortalecendo. A cada luta, cada dia que a gente passa diante de Deus é uma vitória. Então a gente pode olhar assim, poxa vida, o pastor está lá na casa dele, mas eu venci aqui na minha casa. Eu não precisei que o pastor estivesse aqui junto comigo, mas Deus está comigo, né? O mesmo Deus do pastor, o mesmo Deus de Neemias, é o mesmo Deus que está sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Encontraram? Capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o 11, nós vamos fazer uma leitura juntos. Depois de Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos orar a Deus e falar: Senhor, providencia umas Bíblias com letra maior, né? Ajuda nós aí na leitura, Pai. Oh, meu Deus do céu. Amém? Eu quero que você leia junto comigo, amém? Eu vou fazer essa leitura, mas eu quero que você leia essa notícia, essa palavra, amém? Vamos lá. Posso começar, irmã Vilma? Saiu? Vai ter bênção. É bênção, glória a Deus. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 11. Esse texto ele tem 4 tópicos importantes. Nós pegamos somente o versículo 4, porque só o versículo 4 ele já fala muito aos nossos corações. Amém? Mas nós vamos encorpar ele com o restante do texto. Vamos lá, todo mundo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido,
e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém? O que ele era? Copeiro do rei. Qual era a função dele? Eu vou começar pelo final. Qual era a função dele? A função dele era experimentar o alimento do rei. Ah, é só isso? Não, era cuidar de toda a alimentação da família real. Era só isso? Não, era cuidar das vestes do rei. Era só isso? Não, era administrar tudo aquilo que seria entregue para o rei. Eu quero dizer para você que se ele tomasse, se alguém tentasse matar o rei com um copo de vinho envenenado, quem morria primeiro era ele. Porque ele é que teria que experimentar primeiro, antes do rei tomar. Ou seja, seria mais ou menos assim: eu peço para que a minha esposa, toda a água que for me servida, você toma primeiro. Se você permanecer viva, eu tomo depois. Se você morrer, morreu, mas põe outro no lugar. Assim era Neemias. Tomou o copeiro do rei, essa era a função dele. Fiquei vermelho? Não. Eu não sei nem brincar desse jeito, tá vendo como é que eu fico? Nem assim eu consigo brincar. Mas o rei, se o copeiro tomasse o vinho que tivesse envenenado, ele morria. O que ele tinha que fazer? Colocar outro no lugar, né? Descobrir quem foi que tramou para destruir. Enquanto ele trabalhava, enquanto ele prestava serviço ao rei, ele recebeu o seu irmão que veio de Jerusalém. Mas só que quando você lê o livro de Esdras, você vê que alguns de Jerusalém, alguns que estavam cativos na Babilônia, eles foram autorizados a voltar para Jerusalém. E eles tiveram tempo para restaurar tudo. Só que eles saíram com uma quantidade de ouro, eles saíram de uma forma, só que quando eles chegaram lá, ao invés de mudar a cidade, não, eles tornaram os outros que ainda estavam ali, que não foram levados cativos, presos. Então aquele que estava cativo se tornou mais cativo ainda, porque a Babilônia invadiu Israel. Depois de invadir Israel, leva todo o povo cativo, mas alguém fugiu, alguém se escondeu, então algum restante ficou lá. Só que o que ficou sem alimento, ficou sem cuidado, ficou sem quem tivesse zelando por ele.
E a família de Neemias, a mãe e o pai dele, tinha sido sepultado lá. Então você observa assim, alguém como, por exemplo, Daniel, que foi levado cativo. Ezequiel foi levado cativo. Era profeta, mas eles foram levados cativos junto com o povo. Foram eles que cometeram o erro? Não foi, mas todo mundo foi junto. Então lá dentro, Deus revelava para ele tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. A Bíblia diz assim, que Ezequiel estava sentado à beira do rio, no dia do aniversário dele, aparece a glória de Deus para ele, na beira do rio. E quando aparece essa glória de Deus para ele na beira do rio, ele ficou espantado e assustado, porque geralmente essa glória só permaneceria no templo. Só que em Jerusalém as coisas ficaram diferentes. O Deus adorado naquele templo não era mais o Deus de Israel. Então a glória de Deus, ela acompanha quem adora a Deus em espírito e em verdade. Amém? A glória de Deus, ela está sobre o seu lar. Aonde você adora a Deus, Deus está ali presente. Amém? Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele diz, onde estiver a sua vida, a minha glória vai pairar sobre a sua vida. Mal algum chegará à tua tenda. Porque é a promessa de Deus. Então Neemias, ele recebe a notícia. E quantos de nós não recebemos as notícias e não nos entristecemos? E quantos de nós, ao longo desses 2 últimos anos, porque foi formada uma pandemia para trazer uma ênfase a um vírus destruidor da humanidade, mas isso não significa que as outras doenças não estavam matando. Não significa que as coisas mudaram. Eles só quiseram dar uma ênfase maior a isso daqui, porque a morte já estava acontecendo. Então nós perdemos entes queridos antes da pandemia. Nós perdemos durante a pandemia e depois da pandemia também vamos perder. Então essas notícias, quando elas chegam para nós, elas nos entristecem, elas nos abatem, elas tentam nos destruir. Mas a Bíblia diz assim que o servo de Deus não teme más notícias. Então eu quero dizer para você nessa noite, não tema notícia ruim. Amém? Porque ao longo do louvor, o que eu observei no louvor, não sei se você observou isso, é que Deus, ele marca um encontro com a gente no meio do mar. Você sabe nadar? Mas ele marca com você lá no meio do mar. Ele marcou com o povo de Israel na beirada do Mar Vermelho. Por que Deus, ele marca esses encontros que a gente olha assim, Senhor, mas como que você vai marcar um encontro comigo no deserto? Por que Deus, porque o milagre, ele tem que acontecer aonde você menos imagina. As coisas precisam acontecer onde você não acredita que vai acontecer. A bênção, ela vai vir de mãos que você jamais poderia imaginar que uma bênção desse tamanho poderia sair de uma mão como essa. Amém? No deserto, você vai chegar no deserto, você vai procurar uma planta, mas ali existe uma árvore que foi plantada por alguém. E quando se fala de um abrigo no deserto, o pastor Yosef Akiva, um judeu convertido, ele disse assim que bendito seja aquele que plantou uma árvore no deserto. Ele pode plantar aquela árvore, e essa pessoa, ela pode ter plantado essa árvore há mais de 2000 anos atrás. E a árvore, ela permanece no mesmo lugar. Mas na caminhada de alguém no deserto, ele vai encostar a mão naquela árvore e vai dizer assim, seja bendito o nome do Senhor por esta vida que plantou esta árvore, porque ele não foi egoísta, ele pensou no futuro, ele pensou nos outros, e por causa dele eu posso me abrigar embaixo dessa árvore e me sentir seguro e refrescado. Mas quem foi que plantou? Nós não sabemos, alguém plantou. Então bendito seja o nome do Senhor por essa plantação. Então Deus, ele marca encontros com a gente que nós não imaginamos onde e nem quem vai estar lá. Mas só tem uma coisa certa, eu e você, nós vamos ter esse encontro com Deus lá. Porque no deserto ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Se nós cremos no Senhor, no seu agir, no seu poder, ele vai
trazer a sua glória sobre nós, a sua Shekinah, Ele vai derramar sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos. Agora, quando nós recebemos a notícia ruim, nós nos sentamos, choramos e lamentamos, não é isso? É exatamente isso que a gente faz. A gente senta, chora e lamenta. Oh Senhor, por quê? Oh Senhor, por que desse jeito? Oh Senhor, quem já disse assim no meio de uma grande luta: Senhor, eu não mereço isso? Quem já não falou isso para Deus? Senhor, eu não mereço isso. Uma vez eu falei isso para Deus, na minha maior luta, Deus falou: ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Então todos nós merecemos de alguma maneira aquilo que nós estamos vivendo. Mas isso não significa que é o castigo eterno de Deus. Mas é muitas coisas que nós mesmos procuramos ao longo da nossa vida. Mas Deus está ali para nos ajudar a vencer. Por que que Ele não livra a gente do deserto? Porque senão a gente não vai aprender. Por que que Ele não nos livra da hora da dificuldade? Porque senão nós não vamos aprender a confiar nele. Na hora de abrir o mar, quem foi que abriu o mar vermelho? Moisés, Deus perguntou para ele: o que você tem na mão? Ele disse: eu só tenho uma vara. O que você tem na sua mão aí, irmão? Você tem uma Bíblia, não tem? Essa Bíblia, esse livro fechado é uma pessoa, sabia disso? E quando você abre, essa pessoa fala com você. É mais ou menos assim. Então nós começamos a falar: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, como Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí depois vem Maria: Senhor, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vira para as duas e diz a mesma frase: se creres, verás a glória de Deus. Deus impediu a morte de Lázaro? Não impediu a morte de Lázaro. Ele recebeu a notícia e demorou 2 dias para sair do lugar onde ele estava. Mais 2 dias de caminhada. Quando ele chegou, já fazia 4 dias. Só que para o judeu, até 3 dias que a pessoa morreu, ela pode reviver. Ele entende, o judeu entende, que até 3 dias ele pode reviver. E Jesus, sabendo disso, ele chegou no 4º dia. Por quê? Porque esse milagre é só Ele quem faz. De trazer de volta a vida uma pessoa que partiu, só Ele tem o poder. E ressuscitar significa alguém que tem o poder para devolver a vida para si mesmo. Então só Jesus ressuscitou, os outros reviveram. Jesus ressuscitou porque só Ele tem o poder de devolver a vida para Ele mesmo. Mas Ele também tem o poder para devolver a vida para Lázaro, e tem o poder para devolver a vida para todos nós. Ele tem o poder para nos libertar do cativeiro. Ele tem o poder para nos dar a vitória. Aleluia. Neemias, ele senta, chora e lamenta. E depois ele começa a fazer uma oração. Ele diz: eu me levantei, eu jejuei e orei. Amém? Nós podemos escolher sentar, chorar e lamentar. E ficar deitado em verdes pastos. E dali a gente fica. Por que a depressão alcança? Porque primeiro vem uma opressão. Essa opressão é um instrumento que o inimigo usa para fazer com que a pessoa fique em declínio. Ela baixa a sua estima. Eu não sei por que algumas pessoas dizem a minha baixa estima. Ou ela é alta ou ela é baixa. Alta e baixa estima não cabe na mesma frase. Então, quando a nossa estima está baixa, quando a nossa vontade está baixa, quando alguém diz assim: vamos no shopping, diz assim: hoje não quero. Antes a gente ouvia isso só da igreja, né? Vamos para a igreja? Hoje não. Para o shopping, quando a pessoa fala assim: eu não vou no shopping, o negócio está estreito. Vamos para a praia. Não estou afim não, está estreito. Alguma coisa a pessoa está passando que ela não quer transmitir para ninguém, mas ela está querendo
ficar sozinha, mas alguma coisa aconteceu para oprimir, e oprimindo, ela vai se colocando nesse estado de baixa estima, de medo, não quer mais encarar a situação, a gente começa a fugir das circunstâncias, a gente começa a ver que uma criança, ela pode ter uma palavra dura para a gente, de tão baixo que a gente vai ficando, que a gente não consegue mais reagir, e aí é necessário que alguém venha até nós, para dar uma sacudida, para dar uma palavra de ânimo para nós, para dizer, olha pastor, não fica triste não pastor, Deus vai suprir as suas necessidades pastor, Deus vai trazer as pessoas aqui pastor, não fica triste não pastor, não vem ninguém para dizer isso, mas Deus levanta alguém para dizer, pastor, não fica triste não, nós estamos juntos nessa batalha, uma hora ou outra Deus vai fazer assim, olha, e traz, amém? Mas o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que a gente se menospreze. Eu trabalhei numa loja, e lá na loja, quando a gente, trabalhei numa loja de saldo, e lá a gente depreciava os móveis. Ou seja, se ele tinha 3 meses de uso, abaixava um tanto. Se ele tinha 9 meses, abaixava outro tanto. Dependendo do tempo de uso dele, você abaixava bastante. Tinha móveis que nós chegamos a retirar, e quando para dar a entrada, eu tirei 90% do valor dele. Ou seja, ele foi depreciado ao extremo. É mais ou menos o que acontece com a gente. Às vezes as pessoas nos depreciam, desvalorizam, deixam você de lado. E eu ainda comentando esses dias, eu disse assim, olha como Deus é interessante, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, Ele escolhe as que não são para aniquilar as que são. Olha como Deus é tremendo, ou seja, quanto mais o mundo te desvaloriza, mais Jesus te valoriza. Aleluia! Quanto mais alguém diz assim, você não vale nada, Jesus diz assim, você é um tesouro para mim. Você é um tesouro separado para que eu possa usar a sua vida. Veja uma pessoa que estava lá na rua, às vezes na sarjeta, Deus pega, tira de lá, põe uma roupinha bonitinha nele, põe um microfone na mão dele e fala, agora anuncia que eu sou o seu Deus. Olha que coisa tremenda. Como Deus é maravilhoso. Então as notícias que chegam para Neemias são tristes, então ele senta, chora, lamenta, mas depois ele toma uma atitude, fica de pé, começa a jejuar, não é passar fome, porque o copeiro do rei cuidava do alimento do rei e cuidava da cozinha, e quem cuida da cozinha, como é que é o tratamento para ele? Quem administra a cozinha? Passa fome? Por que não? Está sempre beliscando. Tem que experimentar tudo, não é? Imagina só nós, copeiro do rei, uma crise de carne, num lugar onde só tem carne. No sábado, foi no sábado que nós fomos no tenda, e fazia tempo que a gente não comia carne, e aí a moça pôs carne lá para assar. Eu virei para a Aninha e falei assim, olha, vamos pegar 2 cadeiras ali, vamos colocar aqui perto dela, e assim que terminar, a gente... Dentro do tenda. Aí eu falei assim, olha, vamos comer, Ana, vamos comer, come. Ela ficou toda tímida, não filha, não fica tímida não, come. Ó, 3, um para você, 2 para mim, um para você, 2 para mim. Aí depois eu peguei para a Néia também. Já saiu que eu vou pegar um pedaço para você. Mas o copeiro, ele tem acesso a tudo isso. Então fome Neemias não passava. Então o jejum dele era uma consagração nível 0, né? Porque tem a nível 1, 2, 3, a nível 0 é o começo de tudo, ou seja, 0 comida, 0 tudo, porque
Porque Deus tem um propósito especial na minha vida. E no caso da vida dele, Deus tinha uma obra especial no coração dele. Depois nós lemos todo o texto. Quem já conhece o livro de Neemias, a gente vê que este jejum, essa consagração, foi o ponto de partida para que Deus começasse a fazer uma grande obra na vida dele. E tendo inimigos à sua volta. Não é que não tinha inimigos, não. Tinha pessoas, e pessoas fera mesmo. Tipo aquelas pessoas assim que, sabe quando você começa a evangelizar alguém, trazer alguém para Jesus, aí vem alguém que era o dono dele, e fala, não, ele não pode ser crente agora não, então vamos levar para lá, vamos sacudir para lá, não vamos deixar aqui não. Então tem essas pessoas ainda hoje, esses aí são os Tobias, Sambalate, que está lá na frente. Então Deus sabia o que ele iria precisar. E a Bíblia diz que ele orou e jejuou. Repete comigo, eu preciso orar e jejuar. Amém? E Jesus disse assim, quando jejuares, não faça como fazem os outros. Ele chamou de hipócritas, né? Não faça como façam os outros, né? Porque os outros jejuam para mostrar. E quando Jesus ele diz assim, não mostre que o seu semblante está abatido, porque você está sem comer. Ou seja, faça algo prazeroso. E não é ficar sem comer, é você consagrar e tirar um tempo para que você possa orar, jejuar e ler a palavra. Amém? Ah, mas pastor, como que é o jejum? O jejum é isso, é você sacrificar a sua natureza. Significa que você vai mostrar para o seu eu que quem manda em você é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Não é muito fácil, não. Você tem que derrubar o seu eu, dizer como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu já não faço o que eu queria fazer. Eu só faço aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então quando eu jejuo, eu consagro a minha vida, eu me separo de tudo e de todos para esse tempo com Deus. Aí às vezes a gente fala assim, vamos no monte, ou vamos orar, vamos na igreja, vamos orar, ter um tempo de oração. O nosso tempo de oração é na segunda-feira, eu não tenho vindo, mas o nosso tempo é de segunda-feira aqui na igreja. Então aqui a gente vem, eu não venho para pregar, eu não venho para orar por vidas, por pessoas assim, impor as mãos, só em caso de necessidade, mas nós viemos para buscar a Deus, orar a Deus. E se toda quarta-feira você quiser abrir um jejum às 7 horas da manhã, entregar o jejum às 8 horas, faça isso. Se você quiser acordar de manhã, lavar o rosto, escovar os dentes, fazer o que você tem que fazer, quando for 9 horas, se separa um tempo, entra no seu quarto, fecha a porta se tiver porta, entra lá, dobra o seu joelho, olha a Deus e fala, Senhor, eu estou entregando o meu jejum para que o Senhor me fortaleça espiritualmente diante da tua presença. Repete comigo, porque eu sei que o Senhor tem uma grande obra na minha vida. Amém? E nada melhor do que começar assim, com jejum e oração. Nós poderíamos escolher, vamos sentar e vamos ficar aqui chorando. Mas a gente observa também que as pessoas que perdem os seus entes queridos, por quanto tempo elas ficam de luto hoje? Só esse tempo de resposta para nós já é o suficiente. Às vezes o choro dura até o sepultamento. E que valor nós estamos dando para aquela pessoa que fazia parte da nossa história? Se a Bíblia aqui diz que ele sentou, chorou e lamentou, por quanto tempo nós não sabemos. Mas sabemos que ele fez isso. E ele fez isso não porque o pai dele e a mãe dele já tinham falecido quando ele recebeu a notícia. Não, o lugar onde o sepultamento, os meus pais foram sepultados. Então ele soube da notícia, a notícia foi triste, porque ele esperava que as coisas
tinham acontecido de uma forma diferente. Mas só que Deus escolheu Neemias para reconstruir a muralha. E reconstruir Jerusalém, reconstruir uma cidade, reconstruir o ânimo de alguém não é fácil e não é simples. Eu somente dizer assim, olha, Jesus te ama, não é o suficiente para quem está tão abatido. Só isso não dá, tem que chegar, pegar na mão, tem que abraçar a pessoa, precisa se sentir amada. Amém? Não sei se eu estou exagerando, mas ela precisa se sentir amada. Amada, respeitada. E é isso que muitas vezes nós não estamos vendo. Mas nós precisamos agir dessa forma. Por que as pessoas não respeitam? Por que as pessoas não entendem? Por que elas queriam? Será que as pessoas queriam que permanecesse no cativeiro? Ou será que a pessoa torcia por aquilo? Olha, tem coisas que acontecem na igreja que nós deveríamos aplaudir de pé. Eu já estou de pé. E eu vou aplaudir. O fato da Gislene estar aqui na igreja Amém? Pode sentar. Nós perdemos o meu cunhado. Ele conviveu com a gente, ele veio para a igreja, mas nós sabemos da história. Mas nós perdemos. Nós perdemos. E hoje a gente vê alguém se esforçando para ser diferente, voltar ao estado original que Deus estabeleceu. Às vezes isso a gente não dá tanto valor. A gente tem que ficar muito feliz, falar glória a Deus. Toda vez que você entrar por essa porta, eu tenho que dar glória a Deus. Eu me lembro bem, a última vez, eu falei, Jesus tem misericórdia, e Deus teve misericórdia, então agora eu preciso fazer o quê? Preciso abraçar, valorizar. Você precisa se sentir amada, querida. Você precisa se sentir amada. O diabo não venceu e não vai vencer nunca mais. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele levantou Neemias. Eu quero dizer para vocês que essa igreja, quando nós abrimos a igreja, Deus deu esse tema, esse livro para nós. Ele falou sobre José. O projeto José nada mais é do que aquilo que José viveu. Ou seja, alguém que era um profeta de Deus, no meio do Egito, cresceu preso, ficou 13 anos na cadeia, até Deus tirar ele da prisão e colocar ele como segundo do faraó. Ou seja, de um lugar caído, derrubado e derrotado, para um lugar de honra, onde o nome do Senhor foi glorificado. É isso que Deus tem para as nossas vidas. É isso que Deus tinha para Neemias. E ele era somente o copeiro do rei, ele era um funcionário do rei. Então alguém poderia dizer assim, olha, como que alguém, sendo copeiro do rei, ele vai sair deste lugar, de um reino estabelecido, para se tornar governador em Jerusalém, a terra de Israel, a terra do Deus Todo-Poderoso? Como? Alguém poderia olhar e dizer assim, jamais isso vai acontecer. Quero te comunicar, os invejosos que se contorçam, amém? Que eles tenham uns piripaques, sei lá eu o que, mas que Deus vai honrar as nossas vidas, Ele vai, porque Ele é Deus. Ele não nos manda fazer algo que Ele não nos capacite, que Ele não esteja junto conosco. Se Ele mandou, Ele está junto. Se Ele está junto, operando Ele, quem é que pode impedir? Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida, nem na nossa vida.
As bênçãos que Deus tem para a sua vida, quando as bênçãos estão chega no mundo espiritual, Satanás envia lá o principado e eles começam a pelejar. Deus dá ordem ao arcanjo Gabriel e ele vem com força, quebra a madeira, quebra tudo que tem lá, mas a bênção chega por ordem de Deus. Deus mandou, chega. Não tem o que impeça a bênção de Deus chegar. Nós já oramos aqui por uma criança que o desejo dela era um celular. Vocês acreditam que quando ela chegou em casa ela ganhou um celular? Alguém pode dizer assim, nossa, mas isso daí como é que fala? Oh, Jesus, não é gênero de primeira necessidade. Mas o adulto está lá no celular. Está todo mundo no celular, só eu que não tenho, mas Deus tem poder para fazer isso. Aliás, o filho não fica pressionando o pai e mãe para fazer. Dobra o joelho e vai orar. Só ora. O Deus dos céus tem poder para conceder o desejo do seu coração. É Ele quem faz. É Ele quem realiza todas as coisas. Tem coisas simples na nossa vida. Coisas simples. Do tipo, eu gostaria, quem aqui quer comer McDonald's? Ninguém nem quer mais comer McDonald's. Pizza. Nossa, todo mundo tem vontade de comer uma pizza, né? Você já orou para Deus mandar uma pizza na sua casa? Já orou, não? Então começa a orar. Agora faz o endereço, né? Esquece de nós. Não esquece o endereço da casa da pessoa. Vou orar também para que Deus prepare a pizza para nós. Nossa, já pensou chegar em casa ali, uma pizza para a gente comer? Que delícia! Tem que mandar 2 pizzas. Vou falar com o Eduardo lá, Eduardo, antes de eu chegar no culto, por gentileza, providencia aí uma pizza para nós. Aí fala, tá bom, pastor, pode passar aqui e já paga. Não, é orando. Obedeça a Deus, irmão. Amém? Ore a Deus. Eu já dei esse testemunho aqui, não sei se a irmã Gislene já ouviu, mas o meu carro agora, a minha mãe, eu saí com ela ontem, ela falou assim, nossa, seu carro está diferente. Eu falei, diferente como? Está mais preto. É mesmo? Por quê? Não sei, ele está bonito. O que você fez? Eu comprei uma latinha spray preta, brilhante, e pintei ele. Pintei a roda, coloquei uns brincos, a tampinha do pneu, e aí eu comecei a andar com o carro. Teve um domingo que nós viemos aqui na igreja, quando eu estou voltando, o pedal da embreagem, eu piso na embreagem, piso no freio, o pedal faz assim, com tudo quebrado no suporte. Aí eu pedi para o mecânico olhar, ele não achou. Aí quando eu, no domingo, cheguei lá em casa, tirei a roupa, falei, agora eu vou ter que achar esse problema. Quando eu entrei debaixo do volante, assim, que eu consegui entrar debaixo do volante. O espaço é assim. Eu dei uma espremida assim, Depois foi a Ana que me ajudou no restante. Porque aí eu tive que tirar o banco, tudo, para me poder mexer. Quando eu olhei, todo o suporte que sustentava o pedal estava quebrado. Estava quebrado. E a gente sabe que em mecânica é tudo caro. Tudo caro. Então você vai pedir, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu tinha levado no mecânico e ele não tinha visto isso. Quando eu vi isso, daí que surgiu o tema dessa mensagem. Eu sentei no banco assim e a lágrima desceu. Porque eu tinha arrumado uma parte, falei, agora resolve, né? Não resolveu. Aí surgiu outra pior. Aí eu sentei assim e comecei a chorar. O Espírito Santo de Deus falou para mim assim, senta e chora, ou levanta e luta, que você vai vencer. Sabe o que eu fiz? Fui em casa, peguei as 2 malas de ferramenta e comecei a desmontar a coisa mais fácil que tem, deliciosa. E comecei a desmontar. Tirei o volante.
Aí eu comecei, tirar uma peça, tirar aqui, entrei embaixo lá, tirei, soltei, fui soltando tudo, o que não dava, pedi a chave emprestada, soltei tudo. Peguei a peça que estava quebrada na mão, e depois eu olhei tudo aquelas peças soltas dentro da casa. Falei, sangue de Jesus tem poder. Senhor, o que eu faço com isso agora? Aí eu levei num rapaz para soldar. Quando ele olhou assim, ele falou, não vai adiantar soldar. Se soldar, pode até soldar, mas ele vai quebrar outra vez. Falei, Senhor, tem misericórdia, então agora eu vou ter que comprar uma peça. E quando eu fui ver o preço da peça, quase que eu caio para trás. Aí comecei a fuçar, encontrei uma baratinha, comprei, chegou a peça, aí depois eu comprei uma outra pecinha, depois eu comprei uma outra pecinha, comecei a substituir todas as peças velhas. E hoje, eu lutava para que a luz de freio acendesse. O interruptor estava quebrado, não ia acender nunca. Então eu ficava apertando, mexendo nas lâmpadas, tudo, e não achava. E hoje eu sei, quero um interruptor, troquei o interruptor. O freio está funcionando, o pedal não tem mais barulho, consegui montar ele de novo. Ou seja, sempre choro, levanta e luta. Eu levantei e lutei. E venci para a glória de Deus. E hoje a minha mãe olhar e falar assim, nossa, seu carro está bonito. Eu ainda fui lá e taquei spray nele. Está bonito? Tá, vai ficar mais bonito ainda. Fui lá e comprei um shampoo já com cera. Eu falei, nunca tinha comprado shampoo com cera, porque eu gostava da cera, passar a cera. E agora o que acontece? Passa, aí choveu. Ele estava com aquela terra que fica em cima dele, né? Aí choveu. Quando eu olhei assim, eu falei, toda aquela terrinha foi embora. Por causa da proteção do shampoo com cera. Aí olha, você está bonita, hein? Se eu tivesse sentado chorando, eu ia ficar só sentado chorando, lamentando ainda, falar, meu Deus, por que o Senhor não me ajudou? Senhor, mas Deus foi lá, me abençoou minhas mãos, para que eu pudesse realizar isso. E agora comecei a mexer em tudo também. Aí você pega gosto, amém? No caso de Neemias, ele falou, vamos pegar gosto pelas coisas. A gente precisa pegar gosto pelas coisas de Deus também. A gente cantou um hino aqui, tá certo que a pessoa canta junto, mas a gente tem que começar a pegar gosto por adorar a Deus. A gente tem que começar a vir para a casa do Senhor, não porque Ele vai dar alguma coisa para a gente, mas porque a gente veio para adorar Ele, em espírito e em verdade. Não importa se tem muita gente. Hoje eu estive conversando com uma pessoa, que ela, quando a igreja estava lá em cima, ela falou assim, bom seria se a igreja não crescesse. Não sei se foi uma palavra profética, mas a igreja não cresceu. E ela ficou estagnada. Mas ela disse por quê? Porque quando a igreja é pequena, todo mundo se abraça, todo mundo se conhece, todo mundo fica perto um do outro. Quando a igreja é grande, todo mundo olha só a roupa, todo mundo não se conversa, todo mundo não faz nada. Então quando a igreja é pequena, assim, quando tem menos gente, tem mais tempo para você. O tratamento é exclusivo. Amém? É exclusivo. Como disse o meu irmão, acho que foi na segunda, né? Ele disse assim, perderam a grande oportunidade de ter você por perto. É simples assim. Então agora o tratamento é exclusivo com você, viu? Deus tira tudo só para você ficar aí. Vamos cuidar dela só. Cuidar só da Vilma, né? Mas olha, esse banquete era para muita gente, mas veio pouca gente. O que vai acontecer? Nós vamos comer e levar para casa. Amém? Vai sobrar para nós, velho. Glória a Deus. Nós fica, não tem importância. Não é verdade? Então deixa Deus trabalhar na nossa vida. Se Ele separou esse tempo para nós, glória a Deus. Você veio aqui, então vamos cuidar. Onde está doendo? Qual é a sua maior dificuldade? Se a igreja estivesse lotada, você ia ficar sem jeito, constrangido. Mas como está só nós? Pastor, eu não estou gostando disso aqui não. Pastor, está doendo aqui. Não tem meias palavras. Mas quando tem um monte de gente, fala, não. Será que o pastor está falando isso só para me constranger? Quando está só nós, não. Está mandando indireta. Agora não tem direta, é direto. Sem indireta. É direto.
né? É para nós. É igual o dia que a irmã Vilma veio pregar, eu chamei, a irmã Vilma pregou, e naquele dia a pastora não veio. Ficou ela pregando para quem? E não tem para onde correr. Não veio, um prega para o outro aqui também. Aí não tem como eu dizer assim, ó, se aquele irmão estivesse aqui, essa palavra seria muito boa para ele, não tem nada a ver não, só para você, estava só nós, não é com você o assunto. Então quando a igreja está assim, o tratamento é melhor, a gente tem mais tempo, amém? Agora Deus trouxe a irmã para mais perto ainda, glória a Deus, né? Passa aquela dificuldade. Então, se Deus trouxe para mais perto, tem um propósito. Teve dificuldades, mas tem um propósito. Neemias teve dificuldade, mas tinha um propósito. O propósito de Deus era levantar ele para reconstruir a cidade. E você precisa cair, não é ser uma pessoa carismática, é você cair na graça daquele que tem poder para te ajudar. Não aquele que só fala. Aquele que fala demais é só um político. É aquele que tem poder para fazer alguma coisa. Então Neemias, no capítulo 2, quando ele se apresenta diante do rei, a Bíblia diz assim que ele se apresentou, ele não podia se apresentar triste. Mas o rei percebeu a tristeza dele. E pergunta para ele, por que você está triste? E ele pode dizer assim, eu não estou triste. Essa tristeza não é outra senão a tristeza da alma. Então, quem é que tem o poder para enxergar a tristeza da alma? Quem é que tem o poder para revelar a tristeza da alma? Como é que a gente pode detectar que alguém está triste, que está doendo até a alma? Olha que coisa. E Deus coloca no coração de um rei que não ia para a igreja. Não era um rei assim que adorava a Deus. Mas Deus colocou no coração dele para observar o semblante de Neemias. E ele disse, não é outra tristeza senão a tristeza da alma. O que está acontecendo? Aí Neemias relata para ele, como não estaria triste o meu coração se a cidade onde os meus pais foram sepultados, ela está totalmente destruída, e as portas queimadas a fogo, o muro foi derrubado, as pessoas vivem na miséria lá, e o rei vira para ele e pergunta, o que você precisa? O que você precisa? E o rei tem autoridade, olha que coisa tremenda. Jesus perguntando para nós, o que você precisa? Você responde para mim, porque eu posso fazer por você. Amém? Vamos deixar isso mais forte. Jesus está perguntando para você, o que você precisa? Amém? O que você precisa? Vai colocando na sua mente, o que você precisa? O que você precisa? Sei que você está aí tombando, quase dormindo, mas está firme, glória a Deus. O que a irmã precisa? O que a pastora precisa? O que eu estou precisando? Jesus está perguntando. Por que ele está perguntando? Porque ele pode fazer. Ele disse, o que você precisa? Ele disse, eu preciso de autorização do Senhor para que eu possa ir lá e reconstruir. Olha a ousadia, vou lá e reconstruir uma cidade, devolver o ânimo do povo, tirar eles do cativeiro, vencer os meus inimigos que estão lá e trazer a alegria de volta. Para alguém que estava sentado, chorando, lamentando, levanta, jejua e ora, e depois vai se apresentar diante de quem pode ajudar. Não se coloque diante de quem só fala, de quem não pode te ajudar, só diante de quem pode te ajudar. Não conte o seu problema para qualquer pessoa, conte só para quem pode te ajudar. E o rei faz o quê? Então tá bom, eu vou estipular um prazo para você ir e voltar. Repete comigo, ir e volta. De novo, ir e volta. De novo, ir e volta. O rei foi lá e escreveu cartas. Por cada província, por cada país que você passar,
Você tem autorização minha para passar por cada lugar, por cada cidade. E aonde você passar, se tiver madeira boa, você pega em meu nome. Você vai lá e compra em meu nome. Você vai lá e faz em meu nome. E você vai levar tudo isso. Quando você vai chegar lá, você vai chegar com tudo. Com toda a autorização que você precisa. E Jesus pode fazer isso com a gente. Você já fez compra no supermercado sem dinheiro? Já comprou carro sem dinheiro? Nós já ouvimos testemunho de pessoas que foram comprar carro e saiu lá. O carro tinha dinheiro? Não tinha. Mas saiu de lá com o carro. Foi fazer uma compra, teve uma irmã que deu testemunho, foi fazer compra e de repente ela falou assim, Deus mandou vir aqui comprar. Ela comprou 2 carrinhos. Só que chegou e vai passando a fila, vai chegando a fila, vai chegando a vez dela e ela falando, Jesus, como vai ser? E aquele silêncio, mas segue a fila, estou indo. Quando ela chega na boca do caixa, quando ela encosta o carrinho e fica naquela dúvida, né? E agora? Não posso passar porque não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar? De repente, no alto-falante anuncia, a próxima pessoa que estiver no caixa tal, você não precisa pagar a sua compra. O supermercado está te dando tudo o que você comprou. Glória a Deus. Deus é tremendo. Só que às vezes a gente fica diminuindo Deus, achando que Deus fazia isso só lá no passado. Faz tempo que eu ouvi esse testemunho. Mas é que nós é que deixamos de acreditar no mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. É o mesmo Deus, Ele continua fazendo milagres. E nós vamos viver o milagre que Deus tem para as nossas vidas. Neemias, ele foi até aquela cidade. Ele reconstruiu a cidade de Jerusalém. Teve pessoas ali que impediram ele de trabalhar direito. Mas Deus o fez vencedor. Amém? E sabe quanto tempo foi que ele levou para ir e voltar? 13 anos. 13 anos. Ele foi e voltou. Na Bíblia é assim, né? É rapidinho. Quanto tempo você lê o livro de Neemias todo? Em 1 ou 2 horas você lê. E quanto tempo ele levou para ir e voltar? 13 anos. E a gente às vezes olha assim e fala, não, vai ser tudo rápido. Não, nós não sabemos quanto tempo ele ficou sentado chorando. Quanto tempo ele jejuou. Porque nós queremos as coisas todas imediatas. E Deus muitas vezes não é imediato. Ele é imediato. Ele deixa as coisas acontecerem primeiro. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? O que você está precisando? Se você falar para mim, pastor, estou precisando, eu estou na mesma condição. Eu estou buscando em Deus. Então nós vamos buscar juntos. Mas só você sabe da sua necessidade. O Senhor nessa noite está dizendo, levanta, põe de pé, que eu falarei contigo. Amém? Vou te levar a espaços, vou te levar a lugares, vou te levar a fazer coisas que você não imagina. Vou fazer com que você seja um jovem, um adolescente, um jovem abençoado. Você já imaginou você cuidando dos seus pais? Pai, eu ganho tanto dinheiro, pai, hoje eu posso fazer tudo que eu tinha vontade quando criança. Tudo aquilo que meu pai e minha mãe não puderam me dar, hoje eu posso dar para vocês e ainda sobra para mim. Amém? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prósperos sobre a face da terra. Amém? O que você precisa? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, Senhor amado, carecemos e precisamos, Senhor amado, da tua presença em nossas vidas. Precisamos da cura do nosso corpo. Precisamos, Senhor amado, da libertação, Senhor amado, dos nossos entes queridos. Pai amado, nós precisamos de força, de fortaleza. Senhor, eu preciso força para prosseguir, Senhor. Eu preciso, Senhor amado, força para continuar a caminhada. Senhor, eu preciso de alimento sobre a minha mesa. Senhor, o meu sonho é ver, Senhor amado, o meu celeiro farto e o teu nome sobre a minha vida ser glorificado.
pecado. Senhor, o meu sonho é ver a minha família unida, Senhor amado, e feliz, ó Deus, na tua presença. Senhor, o meu sonho é ver a tua graça, o teu poder sendo manifesto sobre a minha vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, então realiza, Senhor amado, nessa noite o desejo dos nossos corações. Torna-nos prósperos, Senhor amado, numa terra sedenta. Pai amado, torna-nos frutíferos, Senhor amado, em meio ao deserto. Torna-nos abençoados, ó Pai, em meio a tantas adversidades, e derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Pai, em meio a tudo que nós estamos vivendo, porque diz a tua palavra que o Senhor tem um caminho no meio da tempestade, e que o Senhor nos encontra no meio das lutas, ó Pai amado. Assim nós queremos te adorar, assim nós queremos, Senhor, te glorificar no meio da tempestade também. Quando vier a tempestade, nós queremos te adorar, bendizer o teu nome, te agradecer, Pai. Te louvar, Senhor amado, por aquilo que tu és, por aquilo que tu has de fazer sobre cada um de nós, ó Pai. Abre as portas, abre as janelas dos céus, ó Deus, sobre o lar da irmã Gislene. Abre, ó Deus, ouve, Senhor amado, o clamor que é feito naquele lugar, Pai. Ouve o grito de angústia, de aflição, Pai. Derrama, Senhor amado, no teu poder, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Louvado sejas tu, Pai. Ora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clame ao teu Deus, Ele te ouvirá, e todo teu cativeiro te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clame ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do teu inimigo Ele vai te livrar. Aleluia, Jesus. Chora, Israel, diante do teu Deus, pois Ele é o Deus que te liberta, Ele é o Deus que te transforma, Ele é o Deus que coloca sobre os teus lábios um cântico novo. Esse é o Deus que firma os seus pés sobre a rocha. Esse é o Deus que te abençoa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. E por gentileza não esquece do pastor, amém? Em nome de Jesus.